Boa noite, meus irmãos. É uma alegria estarmos reunidos mais uma vez na presença do Senhor, agora com alguns irmãos presentes também, fazendo aquele rodízio, naquela organização total, mas é bom para matarmos a saudade, não só dos irmãos para estarem presentes, também de quem está aqui, dirigindo, pregando. O Guilherme disse ainda agora, eu queria ouvir a igreja, quase que eu falei, mas nós estamos de máscara. Amados irmãos, mais uma vez boa noite. Nós continuamos sobre o efeito da pandemia. A nossa vida financeira, a nossa vida familiar, nossa vida profissional, certamente, de alguma forma, foram abaladas. E agora surge a flexibilização. É o momento de começarmos, então, a reorganizar, reestruturar as nossas vidas. E é um momento de decisão. Momentos de crise exigem decisões. E os caminhos que escolhemos vão determinar o nosso presente, mas também o nosso futuro. Por isso, não podemos nos precipitar. Não basta analisarmos naturalmente as nossas decisões. É preciso buscar a orientação de Deus. Mas acontece uma coisa conosco, seres humanos, a oportunidade de decidir, ainda mais algo que você está precisando, às vezes nos impulsiona de tal forma que ignoramos a nossa relação com Deus. E acabamos nos apegando àquilo que nos parece melhor. A Bíblia, ela está cheia dessas situações. Às vezes um grupo de pessoas toma uma decisão sem consultar a Deus. E às vezes são pessoas individualmente fazendo isso. Uma vez, isso aconteceu com um grupo de pessoas na igreja de Gálatas. Eles tomaram uma decisão sem ouvir a Deus e erraram. E o apóstolo Paulo, quando sabe disso, ele então escreve uma carta para eles, a famosa carta aos Gálatas, mostrando a eles o seu erro. Claro que a carta aos Gálatas não está somente, serve para isso. Ali tem diversos ensinamentos, e como em todas as cartas que o apóstolo Paulo escreve, ele tem um tema para escrever a carta, e no final, normalmente, ele coloca assuntos gerais, assuntos pontuais, então é uma bênção, né? Mas o motivo dessa carta, o objetivo dessa carta, foi justamente porque algumas pessoas dali tomaram decisões sem buscar a Deus. Então o apóstolo Paulo, ele escreve a sua carta, e talvez se nós estivéssemos assim, escolhendo o que chamamos de versículo áureo, né? Talvez o versículo-chave, aquele que é um resumo de tudo que Paulo está falando, nós escolheríamos um versículo que diz assim: corris bem, quem te fez tropeçar? Está lá em Gálatas 5:7. E essa é a palavra que Deus nos traz essa noite. Corris bem, o que te fez tropeçar? Por isso, se essa pregação tivesse um título, ele seria o tropeço. Vamos orar. Ó Deus, em nome de Jesus, nós queremos invocar a Tua presença nessa hora de maneira especial, não só aqui, ó Deus, mas também em cada lugar, Senhor, que a Tua igreja está reunida. Que Teu Espírito Santo encontre liberdade, ó Pai, para que nossos corações sejam uma terra boa e uma terra fértil, para que a Tua palavra, Deus, semeada, possa produzir frutos. Porque em nome de Jesus que nós oramos. Amém. Corris bem, o que te fez tropeçar. Isso aconteceu com um homem chamado Ló. Ló, ele era um jovem, ele não tinha pai, o pai dele tinha morrido, ele morava com seu tio. O nome do seu tio era Abrão. Então Deus aparece para Abrão e diz para ele largar a casa dele, a parentela, e ir para uma terra que Deus ia mostrar. Abrão é o pai da fé, né? E Ló, ele vai junto. Ló é como um filho. E Ló vive todas aquelas experiências que Abraão viveu. Ele recebe junto com Abraão todas aquelas bênçãos. Abraão é filho, né? Então, esse era o Ló. Sempre ali ao lado de Abraão, e Abraão ajudando ele em muitas coisas. E Ló cresce, né? Fica maduro, casa, monta a sua casa, a sua família, se torna um cuidador de rebanhos, ele se torna um homem
próspero, assim como Abraão também era. E acontece uma situação, porque Abraão fica na sua terra com a sua mulher, os seus gados e todas as coisas, e Ló casa e vai constrói ali. Abraão dá para ele aquela terra do lado, vai lá, meu filho. Aí ele vai morar lá e prospera muito, e ali acontece um problema, acontece uma crise, né? E nessa hora há uma necessidade de decisão, assim como nós também. Temos uma crise, vivemos uma crise, e agora temos necessidade de decisão, né? Então vamos ler essa passagem, ela está no livro de Gênesis, capítulo 13, versículo 5, vamos ler do 5 até o 9. Mulher. E também Ló, que ia com Abraão, tinha rebanho, gados e tendas, e não tinha capacidade a terra para poderem habitar juntos, porque os seus bens eram muitos, de maneira que não podiam habitar juntos. E houve contenda. A contenda entre os pastores do gado de Abraão e os pastores do gado de Ló. Muito bem. Então disse Abraão a Ló: ora, não haja contenda entre mim e ti, lógico, nem entre os meus pastores e os teus pastores, porque somos irmãos, né? Somos da mesma família. Não está essa terra toda diante de ti? Então, vamos nos separar um pouco, aparta-te de mim. Se escolheres a esquerda, eu irei para a esquerda. Se escolheres a direita, eu irei para a direita. Essa foi a crise, e essa era a decisão que tinha que ser tomada, né? Abraão era dono de toda a terra, aquela terra toda, inclusive a que Ló habitava era dele. Então, Abraão era o dono de tudo, mas Abraão disse a Ló: escolha a parte que quiser. Tu fica com ela e eu fico com a outra. Talvez coubesse uma pergunta, porque eu, pessoalmente, primeira vez que eu li isso lá no Túnel do Tempo, né? Eu já conhecia Abraão, e eu pensei, por que Abraão não escolheu para Ló? Porque o próprio Abraão que identificou o problema, o próprio Abraão que identificou a solução. Por que ele não escolheu para Ló? Eu hoje posso responder, porque Ló já era adulto, e ele tinha que tomar a sua decisão. Abraão, uma espécie de figura de Deus na vida de Ló. E Deus, na nossa vida, ele nos dá uma coisa chamada livre-arbítrio. E ele espera que possamos amadurecer e usar de maneira correta o nosso livre-arbítrio. Mas às vezes nós achamos que se a decisão é minha, qualquer coisa que eu fizer, Deus aprovará. Irmãos, isso não é verdade. O silêncio de Deus não é aprovação. Cabe a você buscar a Deus. Há um mês e meio, mais ou menos, atrás, eu vivi uma experiência com um irmão aqui de nossa igreja. Apesar dessa pandemia estar atrapalhando a vida de todos, né? Esse irmão, ele trabalha numa empresa, é uma empresa de limpeza. E essa empresa, ela tem prosperado nessa época da pandemia. Ela tem feito diversos contratos para higienizar ambientes, e esse rapaz trabalha lá. É um rapaz, um irmão nosso, querido, muito trabalhador, responsável, ele é ótimo, né? E o negócio lá foi prosperando, e no meio dessa pandemia, o gerente lá, o chefe dele, chama ele e fala: olha só, eu vou te promover, eu vou colocar você nessa posição tal, e você vai trabalhar assim agora. E ele, naturalmente, ficou muito feliz, né? E ele me ligou, né? Mandou uma mensagem para mim: pastor, tem que contar uma benção. Tem que contar duas, pastor, tem que contar duas. Falei: opa, né? Nessa época de pandemia, duas bênçãos assim, que legal, né? Me fala. Ele falou: pastor, olha, fui promovido. E me contou, eu fiquei todo feliz. Ele falou: e a outra bênção, não vai acreditar, eu resolvi alugar um carro, porque eu preciso de um carro para me locomover, né? Então eu resolvi alugar um carro, porque comprar não vou poder, e apesar de estar um pouco caro, na pandemia fica um pouco mais barato, então eu vou alugar um carro, né, que é a melhor coisa para mim. E Deus me abençoou, hein, pastor? Deus me abençoou, porque eu fui alugar o carro, e eu gostaria de um carro. Ele tinha lá um projeto, e ele foi alugar aquele carro, e aquele carro estava um pouco mais caro ainda do que ele podia mesmo. E aí ele resolveu pegar um menor, né? Mas quando ele foi pegar o carro menor não tinha. Os irmãos que já alugaram o carro sabem, né? Então a locadora vai e faz um upgrade, né? Então ele vai e pediu para a locadora: se você tiver um desse,
Ela falou, não, mas eu não tenho. Se eu tivesse, eu até cedia a você. O que eu tenho é um outro. Aí ele falou, então tá bem, né? Então, enquanto as pessoas foram lá lavar o outro carro para ele sair com o carro, alguém resolveu entregar aquele carro naquela loja, naquela hora. Então, o carro que ele tanto queria chegou, né? Então, ele falou, Deus me abençoou, foi um milagre, né? E todo ferido falou, olha, meu irmão, parabéns, né? Realmente Deus te abençoou. Mas eu acho que você não agiu certo, não. Eu falei, pastor, por que eu não agi certo? Eu falei, nós estamos orando já um ano, porque você fez um acerto com Deus, tu tinha um plano para a sua vida, e você disse para Deus que Deus gostaria que executasse esse plano, e Deus disse que sim. E para que esse plano fosse executado, era preciso que você tivesse recursos para se organizar, para colocar em prática esse plano. E nós temos orado bastante sobre isso, não temos? Temos. Então agora, Deus te abençoa, tu recebe o recurso e gasta em outra coisa? Será que é isso que Deus espera que você faça? Às vezes, nós nos empolgamos e acabamos, ao tomar a nossa decisão, não levamos em conta aquilo que Deus tem em nossa vida, aquilo que eu tenho combinado com Deus. Parece uma coisa boa. E depois eu fiz umas continhas com ele, né? Eu sou pastor, mas também já tenho uma certa idade. Vamos fazer uma conta aqui. Quanto é que foi isso mesmo? Ah, foi X, foi Y, aquilo. Eu falei, olha só, você comprometeu praticamente todo o seu aumento nesse carro. Para você andar de carro. Eu sei que vai ser uma coisa boa, mas será que vale a pena você abrir mão do teu plano de Deus? Pastor, não tinha pensado, pastor. Eu falei, eu sei, imagino que não tinha pensado. E agora, pastor? Caramba, pastor, e agora? Eu falei, mas você alugou o carro por um ano? Ele falou, não, pastor, eu aluguei por um mês para renovar. Eu falei, tudo bem, curte esse mês, né? Acabou o mês, você devolve o carro e vai se organizando para esse grande projeto, que é um projeto maravilhoso, rapaz, é uma benção, né? E deu tudo certo, né? Mas eu fico pensando, eu contando assim, né? Um rapaz, né? Ele é um homem. Para mim, 67 anos. Já o conheço há tantos anos, acompanha ali ao lado da sua vida. Rapaz, né? Mas é um homem, ele é um homem responsável. Ele trabalha, se sustenta, se mantém, ele fez os seus planos, ele trabalha, ele foi promovido no seu trabalho. Então, às vezes não é muito fácil a pessoa receber uma notícia dessas e aceitar. Tem vezes que a pessoa não aceita. A pessoa fala, tá pensando que tu é quem? Eu tomo conta da minha vida, e toma mesmo. Eu estou falando isso porque eu li aqui, por que será que Abraão não escolheu para Ló? Abraão conhecia bem Ló. Ele sabia muito bem como devia se relacionar com Ló. Ló era um filho, mas Ló era um adulto, casado, com filho, com sua propriedade, então era importante que ele mesmo escolhesse. Mas a pergunta certa, meus irmãos, não é por que Abraão não falou com Ló? A pergunta certa é, por que Ló não perguntou nada para Abraão? Eu fico pensando, a terra era toda de Abraão. Abraão, ele tinha conduzido toda a vida de Ló todo o tempo. Inclusive foi ele que identificou Abraão, que identificou o problema, e Abraão que identificou a solução. Mas Ló ele não liga para a opinião de Abraão. Amados irmãos, às vezes fazemos como Ló. Desprezamos a nossa relação com Deus e decidimos só pelo que vemos. E na vida de Ló, nós vamos ver agora, ele fez uma péssima escolha. Ló tropeçou. Vamos ler a passagem que está mais adiante, capítulo 13 também, agora do verso 10 ao 13. Diz assim, quando Abraão diz para ele, então você escolhe, né? No verso 9. No verso 10, e levantou Ló os seus olhos e viu toda a campina do Jordão, que era toda bem regada, antes do Senhor ter destruído Sodoma e Gomorra. Era como o jardim do Senhor, como a terra do Egito, como se entra em Zoar. Então Ló escolheu o lugar, ele escolheu para si toda a campina do Jordão. Todo aquele pedaço ele quis para ele.
E partiu Ló para lá, e apartaram-se um do outro. Mas no versículo 12, diz uma coisa interessante. Abraão habitou na terra de Canaã, e Ló habitou nas campinas. E armou as suas tendas, Ló, armou as suas tendas até Sodoma. E eram maus os homens de Sodoma, e grandes pecadores contra o Senhor. Essa foi a escolha de Ló. A terra era boa, mas o ambiente não prestava. A localização era perigosa. Ele sabia. A Bíblia mostra, não vou ler, que Ló no início foi muito bem, lá. Mas ele foi, pouco a pouco, se aproximando cada vez mais de Sodoma e Gomorra. Passou a praticamente não se relacionar com Abraão, a se relacionar com as pessoas daquela cidade, onde ele comerciava e prosperava. E depois ele chegou a se mudar para lá. E aqui acho que todo mundo conhece a história, quem não conhece, né, você ter escutado falar, que Deus destruiu Sodoma e Gomorra. Né? E, na verdade, Ló morava lá, era para ser destruído junto. Mas Deus, na sua misericórdia, eu vou falar uma coisa para você. Se você tiver com alguém, fala assim para esse alguém: Deus é bom. Fala assim: Deus te ama. E se você estiver sozinho, fala: Deus é bom, Deus me ama. Né? Então Deus ainda, depois disso tudo, Deus vai até Abraão e fala para Abraão que ia destruir Sodoma e Gomorra, e Abraão tem um diálogo com Deus, e intercede, e Deus manda um anjo, e fala, chega lá e fala assim: Ló, vamos embora. Né? Na verdade, Ló foi. Mas acontece que Ló teve que largar tudo que ele tinha, saiu correndo, fugido na última hora, e a mulher dele ainda olha para trás, arrependida, que ela gostava era daquilo, e ela vira uma estátua de sal. Então Ló escapa, mas desse jeito, sem nada, sem mulher. Esse foi o tropeço de Ló, lá na escolha dele, que o destruiu. A história de Ló não foi um final feliz. Que nesse momento de decisão em nossas vidas, você busque na sua fé, busque no seu relacionamento com Deus orientação para as decisões que você precisa tomar. Decidir só pela vista, só pelas contas, é insuficiente. É necessário que Deus fale ao seu coração, que Deus te mostre coisas importantes que você não está enxergando. Eu vou contar uma experiência de um irmão. Os irmãos, alguns já sabem, porque eu já contei isso uma vez, é do nosso irmão João. Nosso irmão João, diácono de nossa igreja, já falecido há alguns anos. O irmão João, ele era um homem muito organizado, né? Muito competente, trabalhava no Tribunal de Contas, um homem bem empregado, casado, com filhos, nossa irmã Rita e os meninos, Silvinho e Maria Clara, uma família, e a Vanessa, né? Uma família bem estruturada. Os irmãos aqui da igreja conhecem muito bem e se lembram muito bem do João. E o João, ele mora no condomínio, e lá no condomínio ele foi convidado para ser síndico do condomínio. Para a capacidade do João, para a personalidade do João, aquilo era uma coisa que ele faria facilmente. Né? E mais, eles o convidaram, e o síndico não receberia salário, mas não pagaria o condomínio. Eu acho que não pagaria nem o do prédio, nem o do condomínio geral. O que era uma coisa boa, que vinha agregar a vida dele. Então ele recebe esse convite, mas antes dele decidir, ele me ligou, falou: pastor, posso conversar contigo? Eu falei: claro. Aí sentou aqui no gabinete, falou comigo: pastor, olha só, eu recebi esse convite, contou tudo, né? Eu falei: olha, meu irmão, um bom convite, né? Uma coisa bacana, vai agregar um certo recurso, né, na sua vida, não vai pagar os 2 condomínios e tudo. Mas eu quero te lembrar um negócio. Você é diácono, João. Você sempre tem vindo falar comigo que deseja cada vez mais se aproximar de Deus. O João, nessa época, liderava a nossa ação social. Isso já tem anos atrás. Nossa ação social hoje está bem mais organizada, mas ainda dá um trabalho gigantesco. E o João, naquela época, organizava aquilo. É um trabalho que não se extingue naquele sábado. Tem coisas que precisam ser feitas. Alguns irmãos, algumas pessoas aparecem aqui no culto de quinta-feira, precisam de ajuda, e ele que estava à frente. Ele tinha um culto na sua casa, terça-feira. Então, João tinha um culto na casa dele na terça,
tinha o culto na quinta-feira, trabalhava na ação social, vinha toda noite, e nós tínhamos estudo bíblico de manhã, que ele também não faltava. Então agora ele recebe uma proposta para ser um síndico. Eu falei, você acha mesmo que vai ser compatível você colocar esse trabalho? Ele era um homem responsável, ele jamais iria aceitar aquele trabalho para fazer aquilo de qualquer maneira, com razão. E eu falei, você acha, João, que isso é uma coisa boa? Você acha que é isso que Deus quer? Porque você vai ter que decidir. Não se esse trabalho é bom, mas sim se é isso que Deus espera para a sua vida. Ele falou, eu já decidi, pastor. Eu jamais pegarei esse trabalho porque o meu compromisso está com o Senhor. Muitas vezes nós recebemos uma boa proposta, temos um bom plano, mas ele é incompatível com os nossos propósitos espirituais. É isso que eu estou explicando. Não se esqueça. Não abra mão dos seus compromissos espirituais. Porque você está em crise. Porque você tem que tomar uma decisão. Lembre de Deus. Busque em Deus, porque às vezes nem sempre o problema é esse. Às vezes o problema ainda é pior ainda. Você está tomando uma decisão que vai acabar destruindo a sua vida. Foi o que Ló fez. Ló tomou uma decisão, não ligou para o compromisso de Deus. Poxa, eu vou ficar num lugar onde aquele ambiente não presta, onde aquelas pessoas não prestam, e vou deixar isso aqui. É melhor eu não ir para lá. Mas ele foi, e no início não foi mal, mais tarde se perdeu, né? Mas às vezes não é uma questão do ambiente. A questão é que os negócios que você pode estar fazendo, você pode estar fazendo vamos dizer, uma parceria que você não tem capacidade de enxergar o alcance disso. E mais tarde, as consequências dessa decisão precipitada, vamos chamar assim, podem te atrapalhar. Hoje eu vou contar um outro exemplo. Um outro irmão. Alguns anos atrás, ele me procurou. Ele tinha um trabalho. Ele sempre foi um muito bom negociante, ele é um irmão muito abençoado. E ele decidiu mudar de atividade. Ele iria fazer negócios, ele começaria a fazer investimento em alguns negócios, ele era muito bom nisso. E ele me procurou, conversou comigo, eu falei, claro, meu irmão, que Deus te abençoe, é isso, né? Ainda me lembro que eu falei com ele, cuidado, porque negócios, às vezes, você tem que ter cuidado com quem você faz, o que é, porque às vezes você começa de um jeito, quando você vai ver a coisa está virando outro negócio. Mas você falou, passou um tempão, né? E um dia ele me procura de novo. Muito tempo depois ele me procura e falou, pastor, eu queria falar contigo, tem um negócio para fazer, um negócio muito grande, muito bom, que recebi um convite, mas eu achei melhor conversar com o pastor. Eu falei, perfeito, meu irmão, tranquilo. Marcamos, ele veio aqui um dia, e ele me contou o negócio, né, que ele tinha sido recebido a proposta. Aparentemente era uma boa proposta, aparentemente tudo certo, mas sabe quando você vê assim, que tinha uns pontos meio em aberto, sabe? Como se usasse, não está cheirando muito bem. Eu falei, puxa, rapaz, tem certeza? Aí falei, ó, esse ponto aqui, aquilo ali, você acha que... Ele falou, não, pastor, não vai dar problema, a pessoa, não vai acontecer nada, mas se for, eu resolvo. Eu falei, rapaz, tu acha mesmo? Tu está vivendo a sua vida numa boa, agora você vai nesse negócio, que é grande. E se isso não funcionar bem, você não vai bem. Isso não está, olhando não está, a palavra não é boa, mas não está cheirando bem, isso não. Acho que você não deve pegar isso não. Ele falou, é mesmo, pastor? Eu falei, olha, aí conversei com ele, ó, esse ponto. Ele falou, de fato, mas isso não vai acontecer. Eu falei, olha só, sinceramente, não faça isso. Ele falou, é mesmo, pastor? Eu falei, vamos fazer uma coisa. Dá um tempo. Né? Avisa para a pessoa, olha só, eu vou pensar. Enquanto eu vou orar mais um pouco, você também pensa aí, ora aí, depois a gente conversa outra vez. Então tá bem. E foi mesmo. E eu continuei orando algum tempo. E Deus confirmando aquela decisão, que não era o que Deus esperava dele. E aí, em um determinado momento, Deus agregou uma outra informação nas minhas orações. Aí eu liguei para ele, falei, aí, estou orando aqui, né? E Deus falou comigo, confirmando aquilo, mas me deu uma outra informação. Queria conversar contigo, né? Ele é muito alegre, falou, pastor, vamos almoçar, vamos almoçar. Eu falei, vamos, passo aí, amanhã eu passo aí, você marcamos um dia. Ele passou naquele tempo que a gente ia ao restaurante, né? Porque era outra época, né? A gente ia, foi um posto de churrascaria, nem deve existir mais, porque eu não sei como é que funciona, né? Naquele tempo tinha, né? E churrascaria não era de Deus, porque tu comia feito um louco, né? A gente fala isso como se fosse um passado muito, muito longínquo, né? Mas era assim, né? Então a gente foi para lá e sentamos lá, e veio aqueles pastéis, aquelas coisinhas de início, né?
E aí, continuamos conversando, eu falei para ele, olha, Deus me deu uma palavra confirmando isso tudo, que eu já te expliquei, mas ele agregou uma informação, que é complicada, mas aí Deus falou comigo, eu vou te falar. Falou para você não fazer negócio com essa pessoa e se afastar dessa pessoa. Porque essa pessoa não é uma boa pessoa. Não faça e se afaste. E falou, caramba, pastor. Mas essa pessoa, ela trabalha com fulano, ciclano, como eu falei, pois é. O negócio não é, você está vendo o risco, e agora agregando a isso, eu acho que você deve se afastar. É meio duro você falar uma coisa dessa, né? Um homem adulto, um cara capaz, mas Deus falou, né? Fazia sentido. Esse era um detalhe que não fazia sentido, né? Mas Deus falou. Aí ele falou, pastor, tá bem, então vou fazer o seguinte, eu não vou fazer o negócio mesmo, porque eu já estou começando a ficar preocupado, e vou tentar aqui, me caminhando, vou me afastando e vou deixando essa pessoa de lado. Eu falei, tá bem, continuamos ali, almoçando ali, batemos papo. Naquela época o Flamengo estava por baixo, né? A gente não tinha muita coisa para falar de futebol. Aí conversamos aquelas amenidades, legal, bacana, né? E quando já estava lá pelo café, ele toca o telefone dele. Ainda tem telefone, pastor, vou atender a fulano, com um amigo lá do trabalho. Eu falei, não, claro, pode atender. Ele atende o telefone aí. Não, vou ficando branco, sabe? Não, rapaz, puxa, meu Deus, caramba. Não, tá. Eu estou aqui almoçando com o pastor, depois quando eu sair daqui, eu ligo para você. Ele desligou o telefone, né, meio branco assim. Eu falei, ué, o que houve, pô? O que aconteceu? Ele falou, pastor, fulano, meu amigo, eu sei quem é, me ligou. Ele perguntou se eu tinha feito um negócio com essa pessoa que nós estamos falando. Que ele sabia da proposta, né? E eu falei, não, eu não fiz. Ele falou, então agradece a Deus. Porque essa pessoa acabou de ser presa. Estou te ligando para estar todo mundo em polvorosa, porque ninguém sabia, né, dessa situação dele. Sabe, meus irmãos, Deus tem cuidado de cada um de nós. É importante que você busque a Deus. Pode ser que isso não aconteça. Pode ser que Deus fale outra coisa, como falou para um, como falou para o outro, né? Mas é importante que você busque, porque a gente tem uma visão limitada. E nós temos Deus do nosso lado. Você não pode simplesmente desprezar a sua fé. Mas o cara não tem fé, acha que isso é maluquice. Está bem, é uma pena, né? Gostaria que ele buscasse a Deus, porque certamente, como nós, muitas e muitas vezes, fomos abençoados. Amém? É isso. É importante que você busque a Deus, né? Que você hoje decida por buscar a Deus. Eu vou dizer uma coisa para vocês. Um mês passado, a Manu, nossa presbítera, né? Ela trouxe uma palavra aqui no grupo de jovens, e no culto jovem. E ela deu um testemunho da vida dela, semelhante a esse que eu falei. Ela precisava de emprego, recebeu uma oferta maravilhosa, mas aquilo ela tinha que abrir mão de um certo compromisso com Deus, e ela me procurou, me contou, eu falei, olha, não acho legal, porque a não ser que você queira abrir mão dos seus compromissos com Deus. Então, ela falou, não, pastor, não vou. E esse foi o testemunho dela. Mas eu quero estar falando isso, porque no fim dessa testemunha ela falou, mas uma coisa é certa, eu, Manu, já sabia. Desde que eu recebi essa proposta, eu percebi que não era isso que Deus queria, mas era tão boa, era tão atraente, e eu quase fui levado. Eu quero que você saiba que o que eu estou dizendo aqui é justamente isso. Deus, Ele fala de alguma maneira com você, você pode não discernir, mas a gente, infelizmente, na empolgação, a gente é capaz de afogar aquilo que Deus tenha para fazer na sua vida. Por isso eu te digo, nessa noite, você decida, eu vou buscar a Deus. Eu sei que esse tempo todo trouxe dificuldades e que essa flexibilização está abrindo umas portas que nós estamos na ansiedade de que abra, ao mesmo tempo estamos com um pouco de medo porque da doença, mas nós estamos assim para decidir e no momento de decisão, né? E que você não deixe de buscar a Deus, não escolha viver pelos seus olhos. Você já se encontrou com Cristo. Você já tem o Espírito Santo na sua vida. Você já tem o cuidado de Deus. Provavelmente a sua vida já chegou aqui, porque Deus te trouxe até aqui, amém? Lembra, Deus tinha trazido a vida de Ló até ali, mas de repente ele tropeça, né? Aquela passagem que o apóstolo Paulo disse lá em Gálatas, corrias bem, que te fez tropeçar, pô. Que surpresa, né? Por que você não falou a coisa mais simples do mundo? Ô tio, o que tu acha? Era isso que ele podia ter feito. Era óbvio que ele devia ter feito, mas ele decide fazer por conta própria, e aí, na empolgação, ele ignora que tudo que ele tinha, tudo que o seu tio tinha,
Era fruto da relação com Deus, e agora ele decide fazer algo que põe em risco isso, achando que, não, eu vou lá, chego lá, não, comigo não. Atraído, né? Definição de pecado é isso, atraído e enganado, né? A palavra é engodado em suas concupiscências, né? Ou melhor dizendo, atraído e enganado nos seus próprios desejos, né? A gente às vezes é levado para isso. Que nessa noite você decida, vou buscar a Deus. Primeiro, para consertar o seu tropeço. Talvez hoje você já tenha dito, pastor, às vezes eu prego, a pessoa fala assim, pastor, você tinha que ter pregado no mês passado, pastor. Mas não, por lado de Deus foi hoje, né? Talvez você já tenha tropeçado, né? Mas eu quero dizer uma coisa para você que já tropeçou. Para o Senhor, o servo está de pé ou cai, mas o Senhor é bem capaz de levantá-lo. Amém? É um versículo bíblico. Conserte o seu erro. Lembra do primeiro testemunho que eu dei? Eu já tinha feito. Mas ele consertou. E se saiu bem. Mas talvez ainda você seja tempo de evitar o seu tropeço. Por isso que nessa noite você decida, vou buscar a Deus. Amém? Vou chamar os nossos músicos para estarem aqui. Nós vamos cantar um cântico. Enquanto ouvimos esse cântico, e aqui, se nós estivéssemos na nossa igreja normal, eu falaria para você, se nesse cântico Deus confirma essa palavra, você digite aí, né? Se eu estivesse no culto normal, eu não diria isso. Eu diria, vem aqui à frente, né? Mas eu não estou. Então eu lhe digo, enquanto ouvimos esse cântico, se Deus mostra para você isso, você digite aí no nosso chat, eu vou buscar a Deus. Não importa se você já tropeçou, se você está prestes a tropeçar, ou você nem está imaginando que vai tropeçar. Acerte com Deus, buscar a Deus. Os irmãos que estão aqui também, por favor, digite no chat, porque você não pode se levantar e vir aqui à frente, porque nós estamos ainda de quarentena e preservando a nosso distanciamento. Amém? Então vamos ouvir esse cântico em nome de Jesus. Eu preciso aprender um pouco aqui. Eu preciso aprender um pouco ali. Eu preciso aprender mais de Deus, porque Ele é quem cuida de mim. Se uma porta se fecha aqui, Busque a Deus. outras portas se abrem ali. Confie em Deus. Eu preciso aprender a ter Deus, Porque Ele é quem cuida de mim. Lembra disso? Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Aleluia. A sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa E não ando sozinho. Por isso digite aí, vou buscar a Deus em nome de Jesus. Deus cuida de mim. Deus cuida de mim. Na sombra das suas asas, Deus cuida de mim. Eu amo a sua casa e não ando sozinho. Não estou sozinho, pois sei, Deus cuida de mim. Ó Deus, em nome de Jesus, que teu Espírito Santo aceite a nossa decisão nessa hora. Senhor, que tu possa observar o nosso desejo, ó Deus, e a nossa atitude de buscar a ti, Senhor. Nós queremos, ó Pai, em nome de Jesus, te agradecer pelo teu cuidado eterno, porque tu nos trouxeste até aqui, corríamos bem, não queremos tropeçar, ó Deus, em nome de Jesus. E se tivermos tropeçados, ó Pai, te buscamos também, porque tu tens o poder de transformar a nossa sorte, tu tens o poder de nos dar uma nova vida, Senhor, e nós sabemos em quem temos crido, estamos certos do seu poder. Essa é a oração, povo de Deus, amém. Vamos cantar aquele cântico final para encerrar o nosso culto. Vamos louvar a Deus em nome de Jesus.
pobre pecador, Deus me ama. Lembra disso, lembra disso. Mesmo sendo falho, mesmo sem merecer, Deus, aleluia, Deus é bom demais. Se estou forte, se eu estou de pé, Deus me ama. Se estou fraco, se eu estou caído, Ele não deixa de te amar. Oh Deus maravilhoso, aleluia, aproveite esse amor. Sem o seu amor, sem o seu perdão, o que seria de mim? Deus me amou tanto que entregou seu filho. Só o Senhor Jesus. Morrer em meu lugar. Aproveite essa poder. Deus me ama. Decida, vou buscar a Deus. Seu amor é tão grande, incondicional. Deus me ama. E Ele está sempre de braços abertos para mim. Pobre pecador, Deus me ama. Que isso fique gravado em seu coração. Que isso te anime a buscar o Senhor. Que isso faça com que a sua precipitação não domine a sua vida. Porque Deus te ama e tem cuidado de você. Ele arranja um jeito de falar contigo. É preciso que você o busque. Certamente você deve buscá-lo onde você sabe que ele se encontra. Mas certamente também o Espírito de Deus vai tocar no seu coração para te dar mais uma chance, para que você decida o melhor de sua vida. Amém? Deus nos abençoe, nos dê uma noite de paz, uma semana de vitória, em nome de Jesus. Vamos continuar louvando aqui.